Bom dia, transformadores! Vamos ao Evangelho de João, capítulo 11, versículos 45 ao 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: "O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação." Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: "Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira?" Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali, permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: "O que vos parece? Será que ele não vem para a festa?" Palavra da salvação. Vocês já notaram como o verdadeiro amor incomoda quem sempre quer manter o controle? Pois é, hoje, nesse evangelho, nós vemos que o amor de Jesus incomodou tanto que decidiram matá-lo. Sim, decidiram matá-lo, você ouviu bem. Jesus ressuscita Lázaro, devolveu a vida a um amigo, isso assusta. Assusta quem quer manter o poder. Assusta quem prefere a ordem ao invés da verdade. Assusta quem vive com medo de perder o que construiu sem Deus. E o que temos aqui em João 11 é um divisor de águas. Porque depois do milagre da ressurreição de Lázaro, muitos creram, mas alguns foram correndo contar aos fariseus o que tinham visto. E os líderes religiosos se reuniram no conselho, o Sinédrio. E Caifás, que era o sumo sacerdote, profetizou sem nem saber que estava profetizando. Ele disse: "Convém que só um homem morra pelo povo." E olha a loucura. Ele queria dizer: vamos matar Jesus antes que os romanos venham destruir tudo. Mas João, com sua sensibilidade, nos mostra que Deus transforma esse plano de morte em plano de vida. São Gaudêncio de Brescia já dizia: só um morreu por todos, e é esse mesmo que no mistério do pão e do vinho morto nos alimenta. Eles tentaram matar o amor, e o amor virou Eucaristia. Tentaram silenciar Jesus, e ele se tornou palavra viva. Eles acharam que o fim chegou, e Deus começa a salvação. E também, muitas vezes, a gente, sem perceber, vive como no Sinédrio, porque a gente também tem medo do que Jesus pode mudar em nós. Se tem. A gente prefere as nossas seguranças do que a verdade. A gente corre o risco de se proteger tanto que acaba impedindo o mover, o agir de Deus. Porque quantas vezes a gente tenta controlar a nossa vida e acaba matando a novidade do Espírito Santo? Quantas vezes a gente rejeita o que é diferente por medo de perder o que nos é confortável? Sair dessa zona de conforto é difícil. João deixa isso ainda mais claro quando diz que os líderes tinham medo que os romanos viessem destruir o lugar santo e a nação. Mas foi justamente a rejeição de Jesus que provocou a destruição de Jerusalém lá pelo ano 70 depois de Cristo. Ironicamente, o medo deles virou realidade, porque não confiaram em Deus. Olha a beleza desse evangelho. Jesus morreria não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos.
Essa é a missão da cruz: reunir, restaurar, recomeçar. Jesus não morreu apenas por Israel. Ele morre por mim, por você. Ele morre para que ninguém mais se sinta excluído. Morre para reunir cada filho ferido, cada filha abandonada, cada coração partido. Nós estamos na véspera da Semana Santa. E esse evangelho, ele nos prepara para entender que a cruz nunca foi um fracasso. Foi uma escolha, e uma escolha de amor. Um amor que reúne, que abraça e que salva. Lá no próximo sábado, na Vigília Pascal, nós vamos cantar, exultar e proclamar: o pecado de Adão é dispensável, pois Cristo o dissolve em seu amor. Ó culpa tão feliz que há merecido a graça de um tão grande Redentor. Isso tem muita força, pois a culpa virou bênção, o erro virou salvação, a morte virou vida. Então se pergunte, o que é que te afasta de Jesus ainda hoje? E o que é que tu ainda tem medo de se entregar 100% para Jesus? Então, quais as partes da tua vida ainda não foram tocadas por esse amor que tudo muda e tudo molda? Hoje o Evangelho é um convite. Deixe-se reunir por Ele. Deixe-se salvar por esse amor que não desiste de você. Não fuja como o Sinédrio. Abrace como Maria e Marta. Creia como Lázaro, mesmo quando tudo parece sem vida. Porque, sim, é melhor que um só morra, e ele morreu, mas ressuscitou e quer te reunir com ele. No final do Evangelho, comentavam: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? A festa era dele, a sua Páscoa. O Cordeiro foi imolado, sofreu, foi injustiçado, mas ressuscitou. E nós ganhamos a salvação eterna. Paz e bem.